Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de Pilares de um Código Eficiente, né, e Design de Código, e hoje eu vou falar para você de mais um pilar. Esse vai ser rapidinho, né, que eu uso enquanto eu desenvolvo os projetos, né? Qual que é esse pilar? Eu vou só pedir licença para olhar um pouquinho para o lado. Deixamos pistas que facilitem o uso do código, onde não conseguimos resolver com compilação. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem algumas técnicas que são super famosas em relação a isso. Por exemplo, né? Quando você está com um trecho de código, né, com uma lógica que de vez em quando tem muitos passos, ela é super complicada e ela é complicada por conta inerente àquela funcionalidade, né, aquele pedaço de código que você está fazendo, algum cálculo fiscal, por exemplo, né, alguma lógica para cálculo de peso entre vários números, enfim, né, tem muita lógica aí, né, que a gente pode, algum tipo de algoritmo que está escrevendo porque calhou de você precisar disso no projeto atual ou algo do gênero. Então, por exemplo, uma das técnicas que a galera usa é pegar os pedaços de código e criar métodos privados, por exemplo, né? Método privado com um nomezinho de método que represente aquele pedaço de código que está sendo extraído, né? Por que você faz isso, né? Por que você deixa essa pista? O seu objetivo, né? A gente já falou disso aqui em outros vídeos dessa playlist, é que todo código que você escreve exige ali uma carga cognitiva, né? Exige uma carga mental para a pessoa que vai ler aquele código, né? Como é que a gente sabe o quão pesado, né, é a carga cognitiva daquele material? A gente avalia isso em função da carga intrínseca, que basicamente são todos os pontos de entendimento que você tem num trecho, em um material, nesse caso o nosso material é um trecho de código, e aí você várias vezes quer diminuir esse trecho, essa carga intrínseca ali, né? Então você pode extrair método. Outra solução que você tem, né, de vez em quando, você tem um conjunto, dentro daquela lógica, né, tem um conjunto de operações ali que acontecem em torno de uma ou duas variáveis. De vez em quando é um cheiro que você tem, que aquelas duas variáveis deveriam residir em outra classe, e você quebra o trabalho que estava sendo feito por uma classe em duas ou mais classes. Então você está tentando, né, deixar as pistas ali, né, com essa quebra de classe, né, deixar nomes que guiem o entendimento do código. Por mais que é importante que você sempre lembre que sempre quando você quebra o código, né, em um ou mais passos, pouco importa se é um método privado ou uma outra classe, você gera uma indireção no código, né? A pessoa tem que olhar para mais de um lado para entender o detalhe do funcionamento. E daí está tudo bem, porque você está fazendo isso porque você não quer que ela tenha que olhar para aquele pedaço de código para entender o contexto completo, né? Então, tudo é positivo e negativo. Então, essa é uma técnica que você utiliza aí, né? Qual que é uma outra técnica, né, que você pode utilizar, que cai até meio em desgraça no mundo de desenvolvimento, né, pouco importa a linguagem, mas eu confesso que eu não entendo muito bem por quê, que é deixar comentários textuais, por exemplo, na assinatura dos seus métodos. Vou dar um exemplo aqui, né? Nem sempre os parâmetros da assinatura os parâmetros do seu método são parâmetros que carregam consigo, né, todo o contexto, né, toda a semântica necessária para o entendimento. Então, por exemplo, você quer passar um string que é um password, né, que é uma senha. E aí, você quer guardar a senha encodada, né, com algum algoritmo de hash aplicado aí no seu sistema, né, na sua memória, e depois você pode serializar isso, por exemplo, para o banco de dados. Basicamente, você não quer guardar a senha em texto limpo. Só que o seu parâmetro é string e senha. Essa string e senha é uma string limpa ou já é string aplicado ao algoritmo de hash? Então, né, você tem algumas maneiras de resolver. Uma maneira super simples de resolver, não 100% em tempo de compilação, pelo menos eu não sei como, mas pelo menos você tem algumas maneiras de deixar uma pista, né? Como que você pode deixar essa pista? Um exemplo simples é você adicionar uma documentação, né? Você pode fazer isso tanto no JavaScript, quanto no Java, quanto em outras linguagens. No Java chama de JavaDoc, no JavaScript não sei se é JSDoc ou algo do gênero. Você pode adicionar uma documentação deixando uma string indicando, olha, aqui é o parâmetro de senha, e o melhor é que você passasse esse parâmetro de senha limpo, porque ele é encodado dentro do nosso código. Você está expondo um detalhe de implementação? Você está, mas você prefere não expor e deixar a pessoa passar
e maximizar a chance da pessoa passar a senha encodada já? Eu prefiro que não. Uma outra coisa que você pode fazer nesse caso, né? Você pode criar uma classe, vamos supor, né, que represente uma senha, e aí você deixa o construtor dessa classe privado, e você cria um método, né? Constrói senha com texto limpo, constrói senha com texto encodado. E aí você, então essa classe chama senha, e você recebe como argumento uma senha no seu construtor do usuário, por exemplo. Já facilitou. Você pode criar um método estático na classe usuário, com um nome, né? Essa inspiração, por exemplo, vem do essa inspiração vem do Effective Java, né? Você pode criar um método de fábrica, né? Misturado ali Effective Java com Goth. Você pode criar um método que substitua o construtor da sua classe, né? Então você deixa o construtor privado e o método é constrói usuário com senha limpa. E aí você recebe todos os parâmetros de construção do usuário para poder fazer isso, né? Então você tem nessas diversas maneiras aí, né, de deixar as pistas no seu código. Uma outra situação, né, onde você pode deixar uma pista quando você não consegue resolver em tempo de compilação. Você tem vários argumentos, né, em um método seu, ou em um construtor e por aí vai, né? Então você vai receber um nome que não pode ser vazio, um e-mail que tem que ter formato de e-mail, uma idade que tem que ser maior do que 0, uma data de nascimento que tem que ser anterior ao nosso instante atual. Então vamos supor, né, você tem essas várias possibilidades aí. Tanto no Java, quanto no Python, quanto no TypeScript, né? Você tem coisas que são chamadas de maneira diferente, né? No Java é annotation, e no TypeScript e no Python é decorators. Eu não sei como é que funciona nas outras linguagens aí, né? E esses decorators e essas annotations, elas servem como metadado para os seus argumentos, né? Para seus pontos ali do código. Então, por exemplo, no seu construtor, ou em um método seu, você pode ter um parâmetro que chama nome, e você bota uma annotation, pensando aqui no Java, né, chamada notBlank, que já existe aí no Java na especificação da Bean Validation. Enfim, né, você pode criar outras. No TypeScript, no JavaScript, por exemplo, tem um projeto que chama Class Validator, que, se eu não me engano, é escrito em TypeScript e provê também essas annotations de validação, né? O Nest, que é um framework está ganhando tração aí no mundo JavaScript, usa. No Python eu confesso que ali no Django ou qualquer um desses eu confesso que eu não sei se tem, em qualquer outra linguagem que você prefira aí utilizar. Mas vamos supor que você tenha, né, que você tem um jeito de criar. Então você bota ali, né, @notBlank. Por quê? Porque na hora que a pessoa for invocar o método, essa informação está associada ao parâmetro e ela tem uma pista que não deve passar ali vazio, né? @email, uma pista que ali deve ser um formato de e-mail. @past, uma pista que aquela data tem que ser no passado. @future, uma pista que aquela data tem que ser no futuro. @positive, uma pista que aquele número tem que ser positivo, né? E por aí vai. Então, né, isso de novo, né, são pistas que você deixa no código para facilitar a invocação desses métodos, né, e por aí vai. E aí você também está tentando minimizar a chance de passagem de parâmetro inválido e cair na sua programação defensiva, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Protegemos as bordas como se não houvesse amanhã. Então, dentro dos seus métodos, é bem capaz de você ter ifs e por aí vai, que verificam a entrada dos parâmetros em função das condições que você tem. Mas se a pessoa não passar, ela não vai cair no if e o seu código vai funcionar de maneira correta, né, a maior parte do tempo. Se não funcionar, você solta um erro, né, indicando o problema ali. Então, né, eu uso muito essa técnica em todos os sistemas, em todos os projetos que eu reviso, que eu programo, né? E ela tem sido de grande valia, realmente. Óbvio, né, para o meu contexto, aqui são os meus pilares, mas eu tenho um feeling que ele pode ser bom para você, né? Um último exemplo que eu lembro que eu usei bastante no Setup My Project, que era um projeto que eu mantinha no ar, né, que ajudava a construir, né, a setupar projetos aí, né, no dia a dia. Milhares de pessoas usaram. E eu tirei do ar porque o Start.Spring.io para mim ficou suficiente, todo mundo usa Spring Boot, as outras tecnologias que o Setup My Project dava suporte, confesso que, sei lá, JSF, enfim, VRaptor, todas elas foram morrendo ali. No Setup My Project eu gerava bastante código e tinha bastante parâmetro que era string. E aí, né, tinha string que era caminhos para o sistema de arquivos ali no ClassPath, coisa do gênero.
E eu lembro que eu fui escrever no Javadoc, né, dizendo assim, olha, aqui é um string que representa o caminho, exemplo de caminho. E aí quando eu ia dar manutenção, N meses depois, aquilo me ajudava horrores. Horrores. E se você quiser exemplos do mundo real, de documentação, contexto, esse tipo de pista que eu estou te dizendo, pega qualquer projeto que tenha o mínimo de decência, né, que seja realmente usado e que seja realmente maduro, adulto, que esse projeto realmente ajude, né? No mundo Java, Spring, Hibernate, né? Você vai lá para o mundo JavaScript, né? Esses projetos hoje em dia que são escritos com TypeScript ou algo do gênero, né? Todo mundo tem documentação, porque é óbvio que ajuda. Como alguém pode achar que escrever um Javadoc não vai ajudar? Porque tem esse tipo de argumento meio chinfrim, né? Ah, mas Javadoc não compila, né? Você vai alterar o método e você não vai alterar o Javadoc. Parecendo que isso é mais importante do que a pessoa saber usar a sua API. Se você alterou o método e não alterou o Javadoc, por favor, altere, né? Mas veja só, agora gaguejei, mas vai ficar aí mesmo, né? A justificativa para não fazer algo que ajude é que fazer algo que ajude no futuro pode não ajudar. Se proteja, mas veja só, né? Então, né, essa era a mensagem, né? Esse era o pilar de hoje. Eu uso muito, reviso o código falando disso para as pessoas. Então, todas as pistas que você tiver, né, ao seu alcance podem ser úteis pensando na saúde do seu sistema, né, na saúde do seu projeto a médio e longo prazo. Ainda mais se o projeto for genérico, né? Você está fazendo um pedaço do sistema que é como se fosse uma biblioteca e não está claro para você exatamente qual é o contexto de uso daquele método. Imagine se as bibliotecas, né, que vêm nos runtimes das linguagens que a gente utiliza, das linguagens sérias, obviamente, que a gente utiliza, não tivesse documentação. Vai ser ridículo, né? A gente vai ter que ficar adivinhando para que servem as coisas, quais são as restrições do parâmetro, por aí vai. Sinceramente, eu acho uma coisa bem juvenil, para ser bem sincero. Então, né, essa era a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ficar comigo aqui no canal. Tudo bem? E é isso. Falou!